Seguindo, bebê. No experimento de Millikan, determinação da carga do elétron com gotas de óleo, sabe-se que cada gota tem uma massa de 1,6. Esse símbolo é 10 a menos 12, tá lá embaixo especificado gramas, 10 a menos 12, e possui uma carga excedente de 4 elétrons, anota isso. Então a carga é a carga de 4 elétrons, é 4 vezes a carga elementar, cujo valor ele também deu na questão. Suponha que as gotas são mantidas em repouso entre as duas placas horizontais, separadas de 1,8 centímetros. A diferença de potencial entre as placas deve ser em volts igual a quanto? Bom, galera, então, questão assim, bem padrão dessa matéria. Você tem uma gota que tem carga em equilíbrio entre duas placas. Isso sempre cai. E aí, geralmente, na esmagadora maioria das questões, você vai ter o peso sendo contrabalançado, sendo segurado pela força elétrica que incide nessa gotinha, já que ela tem carga, né? Ela tem 4 elétrons em excesso, ok? Então, você vai ter o quê, ó? Ah, mas eu tô na dúvida de para onde que a força elétrica vai apontar, se é para baixo, se é para cima. Gente, você concorda que o peso tem que estar para baixo? Então, se o negócio está em equilíbrio e eu não tenho mais nenhuma outra força, nem indício de ter nenhuma, a força elétrica tem que estar para cima. Senão, se as duas estiverem para baixo, quem segura o tranco para cima? Ninguém. Ela estaria, no caso, em queda, não estaria em equilíbrio, ok? Então, eu tenho que ter isso aqui, senão a questão fica inverossímil. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que lidar com o equilíbrio justamente entre a força elétrica e o peso. É bem tranquilo. Se você quiser explorar comigo um pouco melhor a questão, ó, pensa, ele tem cargas, no caso, negativas em excesso, logo você vai ter o quê? Que a carga dele é menor do que zero. Se a carga dele é menor do que zero, significa que a força elétrica e o campo estão o quê? No mesmo sentido ou em sentidos opostos? Lembra da fórmula da Fekir? F igual a E vezes Q? Se eu tenho F igual a E vezes Q, significa o quê? Que se a carga é negativa, né, como ambos são vetores, aqui eu escrevi na relação entre os módulos. Agora eu escrevi na relação vetorial. Se ambos são vetores e eu tenho um número negativo na frente desse vetor, multiplicar um vetor por um número negativo é do quê? Trocar o sentido dele. Então a força e o campo têm sentidos contrários. Se eu já concluir que a força está para cima e ela é contrária ao campo, para onde você acha que o campo vai estar? Isso, para baixo. Então se o campo vai estar para baixo, você vai ter o quê? Ó? Você vai ter, no caso aqui, que, nesse caso, o campo sempre vai do mais para o menos, né? Então sabemos que a placa de cima está carregada positivamente e a de baixo negativamente, ok? Essa informação também, se fosse requerida, nós já agora teríamos. Mas eu não preciso de nada disso para fazer questão. Qual é a ideia? Se eu tenho a distância entre as placas e eu quero dp, bem lá no finalzinho vou usar aquela fórmula do Edu, E vezes D igual a U. Essa fórmula é muito usada no campo entre duas placas, porque é justamente nele que a gente supõe que o campo é o quê? Ele é uniforme, né? É aquele campo elétrico uniforme. É o céu. Ai, professor Fortão, você me leva lá para o céu? Então você vai ter o quê? Ó? Que E vezes D é igual a U, tá bom? Se eu tiver o E, acabou a questão, porque o D eu já tenho. E aí? Aí você vai ter o quê? Ó? Fica então ali que peso, M vezes G, né? É igual a Q vezes E. A carga é de 4 elétrons, né? 4 vezes 1,6 por 10 a menos 19. O E é o que eu quero saber. E o peso é M vezes G. Massa 1,6 por 10 a menos 12. Cuidado que aqui está em gramas. E no sistema internacional, peso, vou ter que colocar aquilo ali em quilos. Então, ó, lembra, para passar de grama para quilo, tem que ser de tal maneira que aqui eu coloque do lado o quê? Um 10 a menos 3, né? Porque aqui também em quilos, ó, o 10 a terceira daqui do quilo cortaria com 10 a menos 3 daqui, né? Ia repetir a base e somar os expoentes, já dá 1 e continuaria tudo na mesma. Não esquece de fazer essa conversão. E, finalmente, o G, que é 10, tá? Então, pronto. Vai ficar o quê? Esse 1,6
Já posso cortar de um lado ou do outro. Vai ficar 4 por 10 a menos 19 de um lado, vezes igual a 10 a menos 15 com 10, 10 a menos 14 do outro. Prontinho. Você vai ter aqui que passa tudo para o outro lado, ó. Vai ficar 10 a menos 14 sobre 4 vezes 10 a menos 19. Sobe 10 a menos 19, vai ficar 10 a mais 19, né? Com 10 a menos 14, vai dar 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 sobre 4, volts por metro ou newtons por coulomb, que são as 2 unidades de campo elétrico. Tem o E, acabou a questão. Faz a fórmula do Edu. Vou botar aqui para não apagar o quadro, né? Ser camarada com você. Então fica 10 a 5 sobre 4 pela distância entre as placas, que é o quê? 1,8 por 10 a menos 2, né? 1,8 por 4, isso vai dar 0,45. 10 a 5 com 10 a menos 2 dá 10 ao cubo, tá? Ou seja, 0,45 vezes 1000, que vai dar um U, que vai ser igual a 450 volts, tá bom? Então, meu querido, repara que aqui, isso é a letra D, um perigo porque existe a letra A. Se o cara errar um zerinho que seja, ele já marca a opção errada. Claro, ele sabe que a questão é mais tranquila e aí vai tentar jogar com a tua distração para te derrubar. Valeu? Mais uma vez, tirei o print, ok? Copie isso aí, menino, e vamos seguir para a próxima.